Você já ouviu alguém dizer que a pessoa idosa com Alzheimer ou outra demência voltou a ser criança? É sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Eu sou Bárbara Cabral, terapeuta ocupacional, professora, pesquisadora e especialista em gerontologia. Trabalho há anos com as pessoas idosas e seus familiares. E aqui, neste canal, a gente fala sobre envelhecimento e cuidado de forma descomplicada e baseada em evidências. Você já ouviu alguém dizer que a pessoa idosa com Alzheimer ou outra demência voltou a ser criança? Essa frase é muito comum. Talvez até você já tenha pensado assim ao ver seu pai, sua mãe ou um familiar repetir as mesmas perguntas várias vezes, ter dificuldade para se vestir ou depender mais da ajuda de outras pessoas. Mas será que essa comparação é justa? Ou será que por trás desse comportamento existe algo muito mais profundo? Eu quero conversar com você sobre essa impressão de que a pessoa idosa, especialmente aquelas que já têm mais de 90 anos ou que vivem com demência, como a doença de Alzheimer, regrediu e virou criança novamente. A gente vai entender de onde vem isso, quais os riscos dessa visão e, principalmente, como oferecer um cuidado respeitoso e cheio de afeto, sem cair na infantilização. Quando alguém vive com demência, vários comportamentos podem, à primeira vista, lembrar a infância, como uma maior dependência, uma dificuldade para se comunicar, repetição de frases, esquecimento de situações simples, dificuldade para lidar com dinheiro ou até para escolher uma roupa, por exemplo. Isso pode até parecer que a pessoa voltou para um estágio anterior da vida. Mas o que de fato acontece é que o cérebro está passando por alterações que comprometem a memória, a linguagem, a atenção, a organização e até a coordenação motora. É a perda progressiva de funções cognitivas. Não é de forma alguma um retorno à infância. A pessoa continua sendo adulta com toda a sua história de vida e trajetória, mas agora precisa de apoio em áreas que antes ela não precisava, que ela fazia até de forma automática. Mas isso não significa que a pessoa está voltando a ser criança, de forma alguma. Isso precisa ficar bem claro hoje nesse vídeo. E aqui entra um ponto muito importante. Infantilizar a pessoa idosa é um erro frequente e é considerado uma forma de violência contra a pessoa idosa. E quando eu falo infantilizar, eu não me refiro apenas a usar aqueles diminutivos como florzinha, bonitinha, queridinho, nem falar com voz de criança. Esses são os exemplos mais óbvios, né? Mas também é infantilizar quando a gente propõe atividades simplistas, sem considerar a história e as capacidades daquela pessoa. Você já viu profissionais de saúde oferecerem desenhos infantis para a pessoa colorir? Atividades como miçanga com temas de desenho infantil, quebra-cabeça com desenhos de personagens Disney, por exemplo, músicas de criança ou até instrumentos musicais infantis para pessoas com Alzheimer? Os exemplos, infelizmente, são inúmeros. Isso acontece muito na prática e a pessoa pode até ser bem intencionada, mas isso traz grandes prejuízos para a pessoa idosa. Essas práticas, elas são idadistas, ou seja, elas reforçam estigmas e o preconceito contra o envelhecimento, desrespeitam a história de vida da pessoa e podem gerar frustração, raiva, isolamento e até resistência ao cuidado. Eu mesma vivi isso na minha família. Sugeriram que a minha avó, que foi professora no ensino básico, participasse de um jogo típico de criança para estimular a memória, que é o A Dedanha. Vocês conhecem? Aquele que você seleciona uma letra e escreve nome, cidade, fruta e assim por diante, sabe? Ela se sentiu profundamente desrespeitada e ficou muito agitada, porque ela percebeu que aquilo não fazia sentido para ela. Afinal, era algo que ela sempre viu crianças fazendo. E, além disso, ela tentava fazer e não conseguia.
E esse é o risco. O idoso com demência muitas vezes não consegue expressar a frustração em palavras. E isso vai aparecer como? Em mudanças de comportamento que vão levar a uma série de outros problemas. A infantilização, ela pode até parecer, assim, à primeira vista, né, uma forma de carinho, mas ela tem impactos sérios. As pesquisas já mostram que tratar pessoa idosa como criança reduz a autoestima, diminui o engajamento em atividades significativas e até atrapalha os processos de reabilitação. Quando isso vem de familiares ou profissionais, isso pode criar um ciclo de dependência ainda maior ou até mesmo antecipar a dependência em alguma atividade cotidiana sem que a pessoa de fato precise dessa ajuda, o que pode, favorecer aí, acelerar a progressão de uma perda cognitiva, por exemplo, que na intenção de ajudar aquela pessoa idosa, ela está doente, eu acabo fazendo mais por ela do que ela necessita e isso é muito prejudicial para essa pessoa. Eu já vi, e não foi uma vez só, idosos vestidos ou penteados de forma infantilizada, como se isso fosse uma demonstração de afeto. Mas, na verdade, isso é uma imensa falta de respeito com a história daquela pessoa. Vamos à parte prática desse vídeo. Como ajudar com carinho sem infantilizar a pessoa idosa. Primeiro, é preciso ajustar a forma de se comunicar. Fale de forma calma e clara, objetiva, mas sem usar voz de criança, sem colocar apelidos carinhosos, sem que a pessoa já tenha esse apelido de muitos anos, ou palavras no diminutivo. Segundo, valorize as atividades que façam sentido para a vida daquela pessoa. Ouvir música da sua juventude, da juventude da pessoa idosa. Ajudar a preparar uma receita. Escolher acessórios e maquiagem que reflitam a identidade daquela pessoa. Folhear álbuns de fotos ou tocar instrumentos musicais ligados à sua história e interesse. Se ela gostar de atividades manuais, incentive trabalhos de artesanato, costura, jardinagem ou pintura, mas sempre respeitando o gosto pessoal daquela pessoa e evitando propostas que a coloquem em uma posição infantilizada. E no caso de jogos, atenção redobrada também. Eles podem ser ótimos para estimular a memória, o raciocínio e até a convivência, mas precisam ser adequados. Evite jogos com desenhos infantis, atividades de colorir para crianças ou qualquer proposta que desconsidere a trajetória de vida daquela pessoa. Terceiro, adapte as tarefas sem tirar a autonomia. Permita que a pessoa escolha entre duas peças de roupa adequadas ou decida a ordem das atividades do dia. Isso já preserva a dignidade e a identidade daquele sujeito. E por último, demonstre carinho de forma concreta. Tenha paciência, sente-se ao lado da pessoa, pegue nas mãos, olhe nos olhos, escute, mesmo que seja a terceira vez que ela te conta aquela história. Cuide também da sua própria saúde e tente seguir as estratégias que eu acabei de falar. São esses gestos simples que fazem toda a diferença no cuidado e que ajudam a demonstrar o nosso carinho e amor pela pessoa. A mensagem que eu quero então deixar nesse vídeo é simples e direta. Quem tem demência não voltou a ser criança. Continua sendo adulto com uma trajetória única que precisa e merece ser tratada com respeito e dignidade. Agora eu quero saber de você. Você já ouviu ou até já disse essa frase? O que você pensa sobre isso? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!